Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário. Para quem não sabe, isso aqui é fundo imobiliário RZTR11 da Risa Asset. A gente vai ler o relatório do mês de março que trata dos dividendos que já foram pagos agora no mês de abril. Saiu muito rápido esse relatório, eu tô até impressionado, porque normalmente a Risa, para quem não conhece, ela sempre atrasa os relatórios dela, assim, atraso entre aspas. Ela lança normalmente próximo do final do mês, é o padrão dela. Por exemplo, o relatório do RZAT, que é um fundo que eles lançam o relatório só trimestralmente, eles atrasam mais de um mês depois do último mês do trimestre. Por exemplo, março fechou o trimestre. Em vez deles lançarem no começo do mês de abril, eles lançam no começo do mês de maio o relatório. O padrão deles é esse. Espero que tenham até melhorado. Mas, voltando aqui ao RZTR11, o normal é sair lá para o final do mês e saiu agora praticamente no meio do mês. Então, esse relatório ainda está bem quentinho, meus amigos. E a gente está trazendo para vocês essa informação. Mas antes de começar a leitura do relatório propriamente dito, a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês. Atualmente, o dividend yield do fundo está 12% em relação aos dividendos proventos distribuídos no último ano. E o P sobre VP da cota está 0,98. Há pouco tempo atrás, meus amigos, até alguns dias atrás, ele estava acima de 1 e agora está 0,98, ou seja, com desconto de 2%, e essa pode ser uma boa oportunidade de comprar o fundo aproveitando que ele está nessa baixa. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum Fiagro, nenhum FIINFRA, nenhuma ação. Somente você pode fazer esse tipo de compra e não é através de minha recomendação. Eu vou passar algumas informações, alguns números importantes, dizer algumas coisas que são opinião minha, aí sim você vai poder estudar melhor e decide se coloca ou não ele na sua carteira. Esse desconto de 2% dá uma fakeada, digamos assim, nesse dividend yield atual. Então, trazendo para o P sobre VP 1, ou seja, o valor justo, que eu considero o ideal para a gente ver quanto é que é o dividend yield dos últimos 12 meses real, ele estaria com dividend yield de 11,9%, quase igual ao que está atualmente 12%. Você pergunta assim, 12% é um dividend yield bom ou não? Considerando que esse fundo aqui seja de tijolo, é um dividend yield espetacular, porque os fundos de tijolos normalmente estão dando entre 8,5% e 10%. Mas considerando, como alguns acham, consideram esse fundo como fosse um fundo de papel, apesar dele ser para mim de tijolo, nesse caso seria um dividend yield baixo. Eis a questão, você fica nessa dúvida aí. Eu não quero discutir muito isso, porque eu acho essa discussão um pouco desnecessária. Eu, a princípio, considero um fundo de tijolo, mas você sabe que vai ter gente que vai dizer, não, isso aqui é um fundo de papel travestido de tijolo. Já teve gente que falou exatamente dessa forma. O fundo atualmente, depois de 2 emissões recentes, ele chegou a um patrimônio líquido de 1,87 bilhão, quase 2 bilhões. Basicamente, ele é um fundo que a gente pode comparar mais com Betra e Betal, mas só que tanto Betra como Betal não estão bem das pernas. Esse aqui é o único fundo imobiliário que investe no agronegócio que está bem das pernas. E mesmo assim está barato, como eu falei para vocês. O número de cotistas atualmente é muito bom, 122 mil cotistas. A liquidez diária dele é muito boa também, 5,6 milhões de liquidez diária. O último dividendo distribuído pelo fundo foi 90 centavos, o que dá um yield do mês de 0,93%. E esse é um yield muito bom, considerando ele de tijolo, e é relativamente baixo, considerando que ele é de papel. Se ele fosse de papel, ele estaria encaixado como fosse um papel high grade, mais ou menos isso. E aí, se comparar ele com um fundo de papel high grade, ele tá com dividend yield ok. Mas é bom dizer que nos últimos 12 meses, ele distribuiu em vários meses, na maioria dos meses, apenas 85 centavos. Essa é a distribuição dele padrão. Basicamente é essa, 85 centavos. Aí você vai dizer, por que ele distribuiu 90 centavos? Porque ele tá com receita aí não recorrente, uma venda de uma fazenda que ele fez, que ele tá distribuindo aos pouquinhos. Tanto que a gente vai ver aqui no relatório que ele ainda tem um bom dinheiro aí para distribuir aos cotistas. Então é isso. Por isso ele está distribuindo acima de 85 centavos, mas o normal dele é 85 centavos. Então não ache estranho ele estar distribuindo 85 centavos. Teve uma época aí, 2022, que ele estava distribuindo, se eu não me engano, era R$1,35 ou era R$1,25, eu não estou lembrado com certeza. Isso era totalmente não recorrente. E muita gente começou a comprar as cotas do fundo nessa época. Aí quando o fundo caiu para 85 centavos, muita gente saiu do fundo e a cota desabou. Foi, acho que abaixo de R$90, porque o pessoal estava mal acostumado com 1,35, era 1,25, e quando caiu para 85 centavos, que era o normal dele, aí o pessoal saiu do fundo, deixou o fundo. Então, se você entrar no fundo, saiba que o normal dele é 85 centavos. 90 centavos é não recorrente. Enquanto ele tiver esse dinheiro dessa fazenda para distribuir, ele vai distribuir normalmente acima dos 85 centavos. Como ele está distribuindo agora 90 centavos, e no ano passado, no final do ano, chegou a distribuir 1,40 uns 2 meses. Foi na época que ele chamou a emissão. Foi exatamente a tática do fundo, né? Vamos distribuir mais desse dinheiro que a gente tem, dessa receita não recorrente, para atrair o pessoal. E foi isso que ele fez e deu certo. Tanto que ele conseguiu fazer as 2 emissões, e na época ele tinha mais ou menos 1 bilhão em carteira, e agora tá com praticamente 2 bi, né?
1 bilhão e 870 milhões. E agora a gente vai passar aqui para informações do fundo, diretamente do relatório. Você vê aqui que o fundo está com 4 emissões, como eu falei para vocês, eram só 2. Até o final do ano passado, praticamente, ele fez 2 seguidas, quase. A taxa de administração dele não é legal, 1,25. Os fundos que normalmente têm uma taxa de administração maior, eles não têm taxa de performance. E aqui ele tem taxa de performance. Basicamente é isso, eu estou tentando resumir, porque está mal escrito aqui. Basicamente isso aqui é 20% do que exceder o CDI mais 2%. Ou seja, do que exceder atualmente 12,65%. E atualmente o rendimento do fundo é equivalente a 12,75%. Ou seja, 0,10% acima desse valor. Esse é o rendimento normal da carteira do fundo no momento. Então, provavelmente, a partir do próximo relatório, vai ter uma despesazinha de taxa de performance. Provavelmente sim. Vamos ver se isso aí se comprova. Basicamente, isso só começou a acontecer agora, a partir desse mês de abril, porque teve aquela queda de 0,5 ponto percentual da Selic no mês passado e vai começar a afetar o CDI. E com isso, ele começa a bater essa taxa de performance aqui. Vamos ver a partir do próximo mês como é que vem, se vem essa taxa de performance, se a gente consegue identificar isso nas despesas do fundo. O fundo atualmente conta com 15 ativos, mas vai aumentar, porque ele ainda não alocou todo o capital da última emissão e nem da penúltima. Das 2 últimas emissões ele ainda está faltando alocar capital. Então, por isso, ele ainda está com 15 ativos, mas ele já tem 5 ativos que estão em ponto de bala para comprar. Um ele fechou essa semana, a gente vai trazer para vocês qual é ele. Então é isso, vai aumentar essa quantidade de ativos, foi 90 centavos, como eu já passei para vocês. O valor patrimonial da cota dele é R$ 95,48. Ele está um pouquinho abaixo desse valor, como eu falei para vocês. Essa semana ele tinha passado de R$100, mas agora já caiu um pouco de novo. O número de investidores eu já passei para vocês, só marquei aqui. Aqui está diferente do atual, pelo menos segundo o Status Invest, está 122 mil cotistas atualmente. A taxa média dos contratos é 12,78%. Eu tinha falado 12,75%, é porque eu estava arredondando para baixo um pouquinho. E como eu falei para vocês, a taxa de performance dele é cobrada que ultrapassar atualmente CDI mais 2%, o que seria 12,65%. Então tá 0,13 para ser mais preciso, acima do valor da taxa de performance, do tipo benchmark do fundo. Então ele já pode cobrar valor de taxa de performance. A liquidez diária do fundo tá basicamente essa, um pouquinho maior atualmente, segundo o Status Invest. O resultado do fundo a gente já falou de novo, 90 centavos. Eu já passei esse yield para vocês. A gente vê aqui também a DRE do fundo. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Isso aqui tá mal feito, para mim tá mal feito, que ele coloca na DRE. Outro problema, a DRE só mostra os últimos 12 meses. Para mim o ideal é no mínimo 6, o ideal é 12 meses. E aqui ele mostra receita imobiliária e arrendamento como fosse 2 coisas diferentes, mas não são, tanto que no total das receitas ele só soma uma dessas duas com a receita financeira, que é exatamente como ele está com muito dinheiro em caixa, ele está tendo uma receita financeira muito alta. Isso aqui é receita de juros do dinheiro que está aplicado, basicamente deve ser 100% CDI que ele está rendendo. Então ele rendeu em fevereiro, por exemplo, 3 milhões e meio, porque é muito dinheiro aplicado, aí rende muito, né? 3 milhões e meio, e aqui 4 milhões e 100 em março. Lembrando que fevereiro, como teve menos dias úteis, rende menos, porque esses rendimentos indexados ao CDI, quanto menos dias úteis, menos rende, quanto mais dias úteis, mais rende. Março teve mais dias úteis, aí rendeu mais, só que eu tô achando que rendeu muito mais, viu? É exagero aqui, 600 mil a mais, por apenas diferença, se eu não me engano, só de um dia útil, ou no máximo 2 dias úteis, mas o que importa é que rendeu mais. E com isso, as receitas dos meses de fevereiro e março foram quase 2 milhões de diferente, aqui 16 milhões e 200 mil e aqui 18 milhões e 100. Despesa de taxa de administração foi quase a mesma. A taxa de performance aqui é separado, é bom isso. Por quê? Porque no mês que vem, se tiver, a gente já vai ver no relatório taxa de performance. Vamos esperar para ver isso. No final das contas, o resultado do fundo, ou seja, o lucro do fundo, em fevereiro foi 14 milhões e meio, basicamente, e em março, 16.327, ou seja, uma diferença aí de 1 milhão e 800, basicamente. Isso teve um resultado por cota de 77 centavos em fevereiro. Ele complementou, colocou 8 centavos que estava em reserva e pagou 85 centavos. E em março, deu 87 centavos por cota e ele complementou de novo, só que agora só com 3 centavos e deu 90 centavos. Você vê que ele ainda tem uma reserva muito boa. No final do mês de fevereiro tinha R$ 3,05 e no final do mês de março R$ 3,02. Isso se deve a uma venda de uma fazenda que ele fez no ano passado e a gente vai comentar daqui a pouco sobre essa venda dessa fazenda também, que ainda tem desdobramentos para esse ano. As perspectivas do fundo são os comentários do gestor, da gestão, como ele fala aqui. Ele atualmente está com 5 termos de compromisso de compra e venda para aquisição de mais 5
5 propriedades, ou seja, ele tinha 15 ativos, vai passar a ter 20. Desses 5, um já foi fechado. Esse aqui que fica nessa cidade aqui de Montevideo. E eu até coloquei aqui detalhes. O negócio já está fechado. O valor da compra dessa fazenda é de 60 milhões, 45 milhões pago à vista e mais 15 milhões com assinatura de contratos e outras coisas, então vai ser pago posteriormente. Já tem um fato relevante comunicando sobre isso. Para quem não sabe, o fundo tem várias estratégias, uma delas é essa aqui, a Sale and Leaseback, como foi fechado esse negócio, ou seja, ele paga esse valor, esses 60 milhões ao dono da fazenda, toma posse dessa terra, que fica sendo do fundo, normalmente ele paga a metade do valor, ou um pouco a mais, ou provavelmente, então, essa fazenda tem um valor de mercado de 120 milhões e o fundo está pagando 60, esse dinheiro é quase como se fosse um empréstimo, por isso que o pessoal considera muito como se fosse um fundo de papel, porque fica sendo como se fosse um empréstimo que o fundo está fazendo para o dono da fazenda, só que a fazenda fica sendo do fundo e o dono fica pagando uma taxa de arrendamento e fica pagando um valor para recomprar a fazenda aos pouquinhos, durante a quantidade de tempo que está aquele contrato de arrendamento. Por exemplo, se for 10 anos, é como ele pagasse 10% todo ano do valor total que ele tomou de empréstimo, digamos assim. E vários desses contratos de sale and leaseback, no momento, todos eles têm a opção de recompra. Mas o detalhe, se o devedor vacilar e deixar de pagar, o que acontece? Ele perde a opção de recompra e o fundo vai deter ao final do arrendamento posse daquela fazenda. Isso é importante porque isso já aconteceu lá no RZAT com um dos devedores que vacilou e agora não tem mais opção de recompra. Então, com isso, o imóvel no final do arrendamento vai passar a ser do fundo. Mas ele não tem só essa estratégia. Diga-se passagem, vai falar sobre isso mais daqui a pouquinho. Ele tem mais 4 compromissos assinados, que são em propriedades no Alto da Parnaíba, no Maranhão, em Santa Rosa do Tocantins, em Tocantins, em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, além de Sambaíba, no Maranhão. No total de 360 milhões. Vocês viram que essa foi de 60 milhões, as outras 4 totalizam 300 milhões. Então, na média, 75 milhões para cada uma. A gente vai ver no decorrer dos próximos meses, nos próximos relatórios. Quando finalizar tudo isso, a gestão terá alocado 100% do recebido na terceira emissão de cotas. E vai estar com 78% da quarta emissão de cotas alocado. Então, vai ficar faltando ainda 22% da quarta emissão. Então, ele vai tentar buscar mais alguma coisa para fechar essas compras com o dinheiro recebido nessas duas emissões. Outro detalhe importante é o recebimento dessa segunda parcela da venda da Fazenda Roma, que foi essa que aconteceu no ano passado, que colocou aqueles R$3 e pouco que a gente viu atualmente, que tem lá em lucro, né, em reserva para o fundo distribuir. Então vai ser feito no final do mês de maio. Então provavelmente a gente vai ver esse dinheiro entrando na reserva ou no relatório de maio, que sai em junho, ou no relatório de junho, que sai em julho. Então isso aqui é só mais no futuro mesmo. E isso vai ajudar a manter, né, o patamar dos rendimentos do fundo ao longo desse ano, mantendo uma maior estabilização. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o RZTR11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a exposição? Tá pensando em diminuir? Ou tá até pensando em se livrar dele? Que outro fundo imobiliário do agronegócio você tem na sua carteira? Se é que você tem, porque existem poucos. Me diga aqui nos comentários pra gente trocar essa informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você não é inscrito ainda nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva agorinha mesmo. Deixa aquele likezão que é importante. Deixe o comentário, ative o sininho pra gente bater a meta de 250 views. Apenas 250 views. Meus amigos, se a gente bater essa meta mínima, a gente trará no próximo mês, assim que sair o relatório, mais uma leitura do relatório do mês de abril, no mês de maio, aqui do RZTR11, se a gente bater essa meta de 250 views apenas. Aí você vai perguntar, mas fazia tempo que você não trazia. Exatamente porque os últimos vídeos que eu trouxe foram decepcionantes. Teve uma quantidade muito baixa e não compensou trazer de volta. Mas se o fundo voltar a trazer uma boa quantidade de views, ultrapassar essa barreira de 250, no mínimo 250, a gente trará mais uma leitura de um relatório do RZTR11 no próximo mês. Aqui tem todo o portfólio do fundo, com exceção do dinheiro que está em caixa. Eu acho que fica incompleto, era para ele colocar o valor do dinheiro em caixa, mas ele não coloca. Ele coloca a quantidade de fazendas, que a gente já sabia que eram 15, tem essas novas 5 entrando,
ele coloca a localização das fazendas, a área total, a área de plantio, a cultura, para quem quiser conhecer, e aqui a tese de investimento, que é uma das coisas mais importantes do fundo. Ele trabalha com essas 3 teses de investimento: a Buy to Lease, a Sale and Leaseback e a Land Equity. Em resumo, para facilitar o máximo possível, para a gente não ter que ler de novo, a Buy to Lease é quando o fundo compra uma fazenda de um terceiro, digamos assim, um fazendeiro que queria se livrar da fazenda, ele compra e arrenda para um outro fazendeiro, e com opção de recompra normalmente. Tanto que você vai ver aqui, ó, que Buy to Lease, sim, pode recomprar. Não é nem recompra aqui, no caso aqui é compra mesmo, né? É opção de compra. Nos outros, que são a Sale and Leaseback, é recompra. Aqui temos 4 fazendas nessa estratégia de Buy to Lease, todas com opção de compra. Então, o fundo comprou de outro fazendeiro e está arrendando para outro, e aquele outro pode comprar a fazenda, e todos estão exercendo essa opção de compra. Já Sale and Leaseback é quando ele compra a fazenda de um fazendeiro e aluga para o mesmo fazendeiro. Aluga, no caso, é o arrendamento. E a mesma opção ele pode fazer de recomprar. Normalmente, como eu falei, normalmente o fazendeiro vende bem barato. Vende, entre aspas, né? Bem barato. É quase como se estivesse dando uma garantia para o fundo, e a garantia já é o próprio terreno. Ele não pode vacilar, porque se ele vacilar, ele perde, já que vai estar no nome do fundo. Não é aquele negócio que tem que executar a garantia, porque já está executada a garantia. Já pertence ao fundo. O fundo simplesmente despeja, entre aspas, o fazendeiro, caso ele não faça parte dele. Mas normalmente o fazendeiro vai até o fim do contrato, nem que não tenha a possibilidade mais de recompra. Você vê que a maioria das fazendas é nessa estratégia aqui do Sale and Leaseback. E ele tem uma terceira estratégia, que é essa Land Equity, que normalmente é a que ele ganha mais dinheiro. Essa fazenda Roma que ele citou nesse instante era Land Equity, ou seja, ele compra uma fazenda, ele melhora a fazenda e vende a fazenda. Basicamente é isso, e normalmente com um lucro bem alto. Para vocês terem uma ideia, nessa fazenda Roma, se eu não me engano, ele comprou mais ou menos por 25 milhões, deu uma ajeitada nela, deu uma melhorada nela, não me lembro quanto foi que ele gastou, mas não foi muito, e no final das contas vendeu por 125 milhões, uma coisa assim, uma venda bem vantajosa mesmo. Então foi isso. Então ele tem mais essas 2 fazendas atualmente, em Vanderlândia, Tocantins, com essa estratégia do Land Equity. Essa aqui tem muito eucalipto, e ele já citou em relatórios anteriores, você pode ver aqui no meu canal que eu fiz vídeo sobre, e ele cita que vai vender essa plantação de eucalipto, vai vender a madeira propriamente dito, e ficar com a terra. Vai vender o eucalipto e vai ficar com a terra. Então ele vai ter também um lucro devido a essa venda aqui do eucalipto. Então, claro que como é uma Land Equity, essa intenção não é arrendar, pode até ser que se torne Buy to Lease, por exemplo, com o tempo, mas a intenção dele é comprar, melhorar, desenvolver e vender com lucro grande. E essa fazenda aqui é bem grande, né? Se você ver o valor dela aqui, ó, 156 milhões. Essa aqui é pequenininha, né? Apenas 19 milhões. Uma dessa aqui ele quer vender no mínimo por uns 300 milhões, 400 milhões. Essa é a ideia dele, comprar bem barato. Na Land Equity ele tem essa intenção, compra bem barato, ajeita, melhora, desenvolve e vende bem mais caro. É basicamente isso. E aqui a gente vê os arrendatários dessas fazendas, e você vê que a maior delas, de todas, é essa aqui, né? Em Sorriso, Mato Grosso. Quase 400 milhões que está arrendado ao grupo Lermen. E aqui a gente também vê quando vence os contratos. E aqui a gente vê o valor da taxa média de arrendamento, que está 12,78, como eu falei para vocês. E eu vou apagar essa parte aqui para mostrar isso aqui para vocês, ó. Fundo conta com um patrimônio líquido atualmente de 1 bilhão 875 milhões. Só que aqui, se você fizer as contas, eu fiz para vocês porque infelizmente aqui não tem a conta feita, só mostra o equivalente a 1 bilhão 310 milhões. Ou seja, tá faltando 565 milhões. Esses 565 milhões, dinheiro que o fundo tem em caixa para pagar aquelas compras que ele citou acima. Então vai sobrar quase 200 milhões ainda para ele investir. Para mim as contas não estão fechando em relação ao que ele falou lá em cima, mas é isso. Basicamente ele tem esse dinheiro aqui em caixa, considerando o patrimônio líquido atual dele. Agora esse dinheiro aí já saiu agora, né? Agora já saiu aqueles 45 milhões e vai sair daqui a pouquinho mais 15 milhões para completar os 60 milhões daquela compra da fazenda naquele município de nome esquisito, Montevideo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se inscreva agorinha mesmo. Deixa aquele likezão, deixa o comentário para ajudar a gente a bater a meta de 250 views. 250 views apenas, que se for batida essa meta no próximo mês, mais ou menos entre o meio do mês e o final do mês, estaremos trazendo novamente mais um vídeo aqui do RZTR11 com a leitura do relatório do mês de abril. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!